Olá a todos, eu sou a professora Lisiane Salvatierra, esse é o curso completo de análise de conteúdos de Bardan e hoje a gente vai para a nossa 7ª aula que trata da diferença entre análise de discurso e análise de conteúdo. Essa aula ela visa justamente fazer a conceituação das duas análises para que vocês consigam identificar se o seu trabalho necessita de uma análise de discurso ou realmente é uma análise de conteúdo, tá? Explicar a diferença entre esses dois tipos de análise é muito importante porque, infelizmente, muitos alunos, especialmente aqueles que estão começando a fazer a sua pesquisa com análise de comunicações, acabam confundindo a análise de discurso, que a gente pode usar a sigla AD, e a análise de conteúdo, que a gente usa a sigla AC. E muitas vezes, por causa da confusão entre os dois tipos de análise, muitos alunos utilizam os dois como se fossem sinônimos. E isso pode acabar prejudicando a sua pesquisa, a validade da sua pesquisa e especialmente a forma com que você trata os seus dados. Tratando os dados de forma errada, a sua discussão vai estar errada e a sua conclusão também. A confusão que gera, ela acaba sendo até certo ponto muito justificada, né? Se é uma análise de conteúdo, se é uma análise de discurso, se os dois são sinônimos. Porque, de fato, as duas análises elas são muito parecidas em dois pontos. O primeiro é que as duas vão utilizar a mesma base de dados. Qual é a base de dados da análise de conteúdo? A comunicação. Qual é a base de dados da análise de discurso? Também é a comunicação. E o foco geral do objetivo dos dois tipos de análise também, até certo ponto, é muito parecido. O foco geral é a interpretação dos significados. Qual é a diferença, então? É que na análise do discurso, ela vai apresentar certas especificações na hora da sua busca, na hora da sua interpretação. Ou seja, quando eu uso análise de discurso, eu sei exatamente o que é que eu estou buscando durante a minha análise. E o que é que eu estou buscando utilizando uma análise de discurso? A análise de discurso vai buscar as interpretações ideológicas. Então, quando eu utilizo a análise de discurso, eu estou procurando ideologias referentes principalmente ao autor. Mas eu também, até certo ponto, eu posso procurar ideologias para o público ao qual aquele discurso se referiu ou a quem aquele discurso é destinado. Qual é o conceito de ideologia? Ideologia vai ser o conjunto de crenças e filosofia atribuídas a uma pessoa, a um grupo, a uma instituição, e essas crenças e filosofias vão orientar as suas ações sociais. O que é uma ação social? É qualquer ação realizada por um indivíduo, um grupo, uma instituição dentro de um meio social. E também essas mesmas crenças e filosofias vão orientar ações políticas. O que é uma ação política? É qualquer uso de um poder político para realizar determinada ação. A análise de discurso, então, vai buscar essas crenças, filosofia, motivações das ações sociais de indivíduos, grupos, instituições que estão impressas naquela mensagem, naquele discurso. Já a análise de conteúdo, ela não vai buscar interpretações ideológicas. A gente vai focar na interpretação do que literalmente foi dito. Veja, para você buscar interpretações ideológicas, você vai ter que sair do literal. Você vai ter que se aprofundar muito e, inclusive e especialmente, em teorias ideológicas. Na análise de conteúdo, você não precisa fazer essa busca, né? Você vai procurar realmente a interpretação
dentro do que foi dito. Você não precisa olhar o autor, você não precisa olhar as intenções dele. Agora, então, a gente vai especificar melhor, e comparar a análise de conteúdo e a análise de discurso. Na análise de conteúdo, o foco é a sistematização e a descrição do conteúdo literal daquela comunicação. Então, aqui a gente vai ter uma complexidade mais técnica. Na análise de discurso, esse conteúdo literal ele não pode ser simplesmente interpretado sem nenhuma base. O passo fundamental para realizar esse tipo de análise é que o pesquisador tenha um domínio da teoria do discurso. O que significa ter um domínio da teoria do discurso? Ele está capacitado a encontrar essas ideologias, ele observa o local de fala, ele vai levar em consideração a posição social e ou política do autor. Ele também pode procurar fazer uma relação com o ouvinte daquele discurso, com o leitor daquele discurso, a quem aquele discurso foi proferido. Então aqui a complexidade ela não é técnica, vai ter obviamente um procedimento técnico para você fazer a análise, mas a interpretação ela é muito mais teórica, porque foge do literal que é buscado na análise de conteúdo. Com relação então a essa interpretação, na análise de conteúdo, como a gente vai se ater à literalidade, você vai se limitar ao que foi dito. Você não pode fazer extrapolações, você não pode incluir o que não foi dito. Na análise de conteúdo, você vai abordar o processo produtivo. Então, você vai estar mais preocupado com todo o processo que levou à condução da produção daquele texto. E aí sim você vai conseguir fazer a interpretação a partir do texto, sabendo todo o processo que ocorreu antes. O que significa esse processo de produção de texto? As ideologias por trás que levaram à interpretação daquele texto, tá? Então, na análise de conteúdo, eu vou só ficar limitado a interpretar o texto. Na análise de conteúdo, então, eu vou utilizar ela para me responder perguntas como: o que o texto quer dizer? Na análise de discurso, a pergunta seria: como o texto funciona dentro de um contexto histórico e social? Por que isso? Porque os contextos históricos e sociais transformam, moldam as ideologias das pessoas, dos grupos e das empresas. Na análise de conteúdo, o resultado vai ser uma revelação, a descoberta de um saber por trás da superficialidade do texto. E aqui é muito importante, nas aulas anteriores, eu falei que a gente não pode se ater à primeira camada do texto, a camada mais superficial. Eu tenho que procurar significados mais profundos. Então, quando eu digo aqui que a gente trata da literalidade do texto, que eu não posso fazer outras interpretações, eu estou falando de incluir ou excluir coisas que não estavam no texto e eu resolvi colocar, ou excluir informações porque eu achei que elas não são relevantes, tá? Então, isso eu não posso fazer. Aqui eu tenho que trabalhar dentro daquele texto e dentro do que foi dito eu posso me aprofundar sim, tá? Na análise de discurso, eu vou buscar revelar como é que aquele texto final foi produzido dentro de um determinado contexto histórico e social, a partir então de ideologias. Na análise de conteúdo, então, a gente vai se preocupar mais com o conteúdo e vai trabalhar em cima do que realmente está escrito. Na análise de discurso, eu vou me preocupar mais com o sentido do que foi escrito, lembrando sempre de se preocupar com o processo da produção. E para finalizar as diferenças, na análise de conteúdo, você tem que lembrar sempre que a análise de conteúdo, ela é uma análise quantitativa e ou qualitativa, tá? A Bardin, ela explica claramente que, para ela, a análise de conteúdo, ela tem que ter a parte quantitativa e
qualitativa, tá? Existem outros trabalhos que falam que isso não necessariamente tem que ocorrer. Na minha opinião, você precisa fazer as duas coisas para você ter uma análise de conteúdo. A análise de discurso não, tá? A análise de discurso, ela é massivamente qualitativa, e uma última diferença muito interessante é que o material a ser analisado, ele pode ser produzido pela pesquisa, enquanto que na análise de conteúdo, 99% do material a ser analisado, ele já foi previamente produzido, até mesmo muito antes de você ter pensado naquela pesquisa. Então, por exemplo, na análise de conteúdo, eu posso ter uma pesquisa com relação a atitudes e percepções de pessoas com relação a atividades físicas. E aí eu vou fazer a coleta de material de tudo que essas pessoas pensam com relação à atividade física, se elas fazem, se elas já fizeram, se elas conseguiram algum tipo de emagrecimento ou ganho muscular, enfim. E aí, em cima desse material produzido durante a minha pesquisa, é que eu vou fazer então a análise. Ou seja, eu construí a minha pesquisa, escolhi meu material e método, e aí eu fiz ativamente a coleta de um material que não tinha sido produzido anteriormente, né? Eu utilizei questionários, entrevistas durante a minha pesquisa, né? Esse material ele foi originado pela pesquisa, e aí eu fiz a análise. Na análise de discurso, já é meio que usual você ir atrás de materiais que já foram produzidos, tá? Então, discursos políticos produzidos nos anos 80, propagandas publicitárias produzidas antes da pesquisa, e o que não indica necessariamente que esse material precisa ter sido produzido há muito tempo atrás, tá? Mas é realmente muito comum que a maior parte das análises de discurso sejam feitas em coisas que já existiram antes da pesquisa ser pensada. Mas, novamente, esse último ponto é realmente só uma característica peculiar que normalmente acontece. Isso não é uma regra em nenhuma das duas análises de conteúdo e nem de discurso. Significa que você pode fazer uma análise de discurso em cima de um material que foi produzido durante a pesquisa. E para a gente finalizar, então, essa parte, eu vou trazer aqui alguns exemplos de artigos e outras produções acadêmicas que foram produzidas e utilizaram análise de discurso para a gente ter uma ideia de como é um pouco essa análise. Eu trouxe aqui para vocês um artigo chamado A Colonização da Sustentabilidade, análise do discurso de peças publicitárias da Natura Cosméticos. Esse trabalho foi produzido pela Andreina Lima, Elisa Saltarelli e Sabrina da Silva. Nesse trabalho, elas objetivaram, como vocês conseguem observar aqui em destaque, analisar o discurso de sustentabilidade. E aqui, então, a gente já consegue fazer uma conexão com tudo que a gente acabou de ver com relação à utilização da análise de discurso, que vai buscar, então, sempre sentidos ideológicos, sentidos relacionados a contexto social, histórico, político. O discurso de sustentabilidade, ele faz parte de uma ideologia, e aqui a gente já viu que ela vai estar investigando, que elas investigaram uma empresa, né? A Natura. Como é que a Natura utiliza o discurso de sustentabilidade nas suas produções publicitárias. E aqui, logo abaixo, elas explicam o conceito, né, de sustentabilidade, que a sustentabilidade é um conceito dinâmico que envolve um processo de mudança, contempla dimensões social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política, nacional e internacional. Ou seja, existe um fator político, social, enfim, muito atual também com relação à temática sustentabilidade. Então, esse fator, o fator sustentabilidade, ele entra em uma condição ideológica.
E logo abaixo a gente vê que elas realmente explicitam isso, né? Que a sustentabilidade tornou-se instrumento de visibilidade corporativa. O que a gente sabe hoje com relação ao contexto social, histórico, sobre produtos que buscam a sustentabilidade? Mesmo que você não saiba o conceito de sustentabilidade, você já ouviu falar em determinado momento sobre esse assunto. Você pode não ter parado para pensar muito sobre o assunto, mas você normalmente tende a ter uma ideia positiva com relação à sustentabilidade. E você já viu isso em várias propagandas publicitárias. A sustentabilidade, então, ela traz por si só, mesmo que você não tenha um conceito ecológico, político, todo relacionado a esse tema, você já traz um conceito positivo e você tende a ficar mais positivamente afim de tal produto por ele ser sustentável ou por ele ter sido produzido de uma forma sustentável a um produto que não tem essa característica. Então, aqui as autoras elas trazem para a gente uma explicação muito simples, né? A ideia de que a Natura trabalha com a sustentabilidade e ela vai vender os produtos dela em cima dessa temática. Ou seja, a gente já espera que todo discurso publicitário ele utilize a sustentabilidade como um instrumento para que aquela pessoa que esteja vendo a propaganda sinta que a marca é mais positiva, né? Que ela é melhor do que as outras por causa disso. E com isso, nós sejamos mobilizados a, se a gente não consome aquela marca, a passar a consumir ela. Ou, se a partir do momento que isso é uma novidade na marca, eu consuma ela mais vezes. E aqui a gente vê isso, a sustentabilidade com foco no aumento de consumidores e, obviamente, se aumenta consumidor, aumenta o lucro. Então, a Natura utiliza a sustentabilidade para dar maior visibilidade corporativa. Então, é uma política, né? E a propaganda, ela vai buscar passar essa política para as pessoas com um determinado objetivo: consumo e lucro. E o que tem de interessante no trabalho é que isso é feito de uma forma muito sutil, né? Então as autoras mostram pra gente, por exemplo, essas duas peças publicitárias que é apenas imagens, né? Imagem do produto e outras imagens que não são tão explícitas com relação ao discurso de sustentabilidade. Então a gente não está vendo aqui, por exemplo, a palavra sustentabilidade e nada relacionado tão explicitamente com relação a isso, mas as autoras elas conseguem analisar diversos aspectos, né? A demonstração desses aspectos. Quais são esses aspectos que denotam sustentabilidade? As autoras elas explicam, né? O meio ambiente mostrado nas duas imagens, mesmo que seja no fundo da imagem, mas a gente consegue ver o meio ambiente. A gente tem duas mulheres ali que parecem estar em equilíbrio, né? Equilíbrio com a natureza. E na frente a gente tem um produto que pode te dar essa sensação, né, de equilíbrio. Então tudo aqui demonstra pra gente como que a Natura, de uma forma muito sutil, ela utiliza esse discurso, né? Então é um discurso pensado para o consumidor final, tá? Então isso é um exemplo de análise de discurso. No segundo exemplo, eu trago para vocês um trabalho chamado Análise do Discurso do Perfil Deus no Twitter. Esse perfil no Twitter, ele se chama O Criador, tá? E é um perfil muito conhecido, é um perfil com milhões de seguidores, se eu não me engano, e é um perfil humorístico, né? Seria o perfil de Deus, e aí ele faz uma série de tweets. E esse autor, né, o Maurílio Silva, resolveu fazer uma análise de discurso para entender, né, especificamente o discurso irônico. O que seria, então, na opinião do autor, o discurso irônico e por que ele vai usar análise de discurso? Ao longo do trabalho, o autor traz para a gente uma reflexão interessante com relação ao que não é dito explicitamente nos textos, mas que, mesmo não estando escrito,
algumas coisas podem ser ditas, né? Então ele traz aqui a ideia do dito e do não dito. Então o autor ele vai pegar diversos tweets, né, dessa conta, e ele vai ver se existe algum discurso que ele chama de irônico, ou seja, esse tweet ele vai ter uma mensagem clara, mas eu posso ter outras interpretações, ou seja, o que foi dito ali é apenas a primeira camada. Eu posso encontrar outras interpretações por trás dessa primeira camada, e aí esse autor então vai usar análise de discurso para procurar ideologias escondidas ali, e não são necessariamente escondidas, né? Mas elas são um pouco mais profundas. Então aqui, por exemplo, o autor ele traz como exemplo esse primeiro tweet, né? Jesus nasceu no estábulo sob condições precárias e foi colocado em uma manjedoura, mas poderia ser pior, poderia ser no SUS. Então aqui a gente não precisa pensar muito com relação às segundas interpretações, né? Que elas são bem claras. Mas o autor, então, ele começa a fazer essa análise, né? Então, ele consegue identificar, primeiro, o tom crítico, mas o tom crítico, ele não é relacionado ao que ele escreveu, né? Então, ele não traz uma questão religiosa. Por mais que ele utilize Jesus, estábulo, manjedoura. Não tem nada a ver, né? O tweet em si não tem nada a ver com o que ele escreveu, tem a ver com o que ele não escreveu, né? Esse tom crítico é relacionado às políticas precárias do SUS, né? Então a gente tem o dito, que é o literal, e o não dito, que seria esse tom crítico, né? Então esse tweet ele faz uma crítica aos problemas encontrados na saúde pública no Brasil. Então, por mais que a gente tenha um tom irônico e esse perfil é um perfil de humor, a ideia é que essa mensagem chegue em alguém, em quem estiver lendo, de uma forma leve, mas que passe uma mensagem reflexiva para aquela pessoa. Então, você começa também se você tiver, obviamente, uma certa sensibilidade, a fazer uma reflexão que realmente, né, Jesus nasceu em situações precárias, né? Mas se fosse no SUS, em determinados hospitais, como todo mundo sabe, poderia ter sido muito pior. Então veja o sentido, veja por que não cabe uma análise de conteúdo aqui, porque as análises que a gente faz aqui, ela é muito mais relacionada à intenção, né? Ao sentido, a passar uma mensagem aqui política. E o último exemplo se eu não me engano, uma dissertação de Felipe Soares. A dissertação dele foi intitulada Discurso Político no Facebook, análise das páginas dos candidatos à Prefeitura de Pelotas em 2016. O objetivo do trabalho dele, então, foi pegar discursos que já existiam no Facebook, nas páginas de candidatos à Prefeitura de Pelotas em 2016 e fazer uma análise de discurso, tá? Então, qual é o objetivo dos discursos realizados nas páginas de pessoas que estão se candidatando a algo? É angariar votos. Como é que você faz com que uma pessoa vote em você numa questão política? O meio mais fácil é mostrar, ou tentar mostrar pelo menos, que a sua ideologia é a mesma daquela pessoa. Ou, talvez, caso não seja uma ideologia comparável, igual, que você tente fazer com que aquela pessoa passe para o seu lado, tá? E aqui, antes de eu explicar como é que foi feita a análise de discurso em si, no trabalho dele, ele traz uma parte quantitativa. Então, vejam aqui que ele traz uma tabela de frequência, né? Frequências fazem parte de uma organização quantitativa na análise de conteúdo, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver isso também, toda essa parte do que precisa ter com relação à parte quantitativa. Talvez
A gente também vai explicar um pouco da possibilidade de ter estatísticas mais duras, né, mais pesadas, mais para frente. Então, aqui a gente tem um trabalho de análise de discurso que tem uma parte quantitativa, tá? E o que ele fez, então, no trabalho? Ele pegou uma candidata específica, pegou vários discursos daquele ano em que ela estava se candidatando, então ela fazia, né, o discurso. E vejam, eu uso a palavra aqui discurso do Facebook dela, e ele também usou, como uma forma de generalização, tá? Porque o que ela fez, na verdade, foram posts, mas os posts foram então utilizados como um discurso político. Então, ele pegou vários posts, considerou eles como discursos, o que está extremamente correto, e ele fez uma categorização. Então, por exemplo, no discurso A, ela falava mais sobre a carreira, o histórico dela. Então, ela pegou esse discurso e categorizou como sobre carreira e histórico. E ele foi fazendo isso para todos os discursos, tá? Então, isso aqui já é uma coisa também muito interessante da gente observar e que a gente vai fazer muito na análise de conteúdo, que é categorizar o que a gente vai analisar, tá? Então, passando para frente, um exemplo de como que ele fez a análise. Aqui tem um post, né, dela. Eu cobri aqui o nome dela só por questões mesmo legais, tá? Então, esse é um post dessa candidata e ela fala sobre ela, né? Ela fala: Paula ser a primeira prefeita eleita de Pelotas. Ela representa a força, a competência e a determinação das mulheres pelotenses. Paula é Ana, é Maria, é Júlia, é Heloísa, é Sandra, é Rita. Paula é todas as mulheres que querem uma Pelotas mais humana, com mais segurança, mais saúde e mais educação. E daí por diante, né, o texto segue. E aí o autor, ele vai fazer uma análise, então, do que tem de elemento político, né, de elemento ideológico. E para esse post, o autor ele diz o seguinte: o elemento ideológico possui papel central no sentido produzido pela publicação. Ou seja, nessa publicação que a gente acabou de ver, as ideologias estão muito explícitas, né? O autor segue falando que a defesa de igualdade entre gêneros e de desconstrução do preconceito contra as mulheres é um tópico em alta na sociedade atual. Ou seja, o autor identificou que ela, no post dela, trouxe uma questão atual para fazer uma mobilização em quem vai ler, principalmente uma mobilização feminina. Vejam que a primeira frase do post é: Paula vai ser a primeira prefeita. Ou seja, né, que quem está lendo o post pode pensar que, veja, é uma mulher que pela primeira vez pode ser prefeita, né? Então a gente tem essa possibilidade de colocar uma candidata, uma mulher, em uma posição de cargo público. E o autor fala justamente isso. Veja, Paulo se posiciona como defensora de uma posição ideológica. Qual é essa posição ideológica? Que a mulher tem capacidades que a qualificam para exercer cargos públicos de grande importância. Então, é um post claramente que traz uma questão ideológica puxada, então, para o feminismo. Porém, o autor também faz outras considerações interessantes, né? Que ela não se compromete, que no post ela tenta agradar os dois lados, principalmente também o outro lado, né, a ser agradado seria pela parte mais conservadora. Então, existe toda uma construção ideológica para apresentar um ponto de vista, uma questão que tem um contexto poderoso social histórico, que é a questão da mulher, do feminismo, mas a candidata ela entende que existem pessoas que não estão dentro dessa temática, né, que é o público mais conservador. Então veja como que a análise de discurso ela pode ser feita de diversas formas, utilizando então aqui posts de Facebook, como a gente viu anteriormente, Twitters, né, propagandas publicitárias, e que todas vão buscar então a parte da ideologia, do sentido. E a gente vai fechar essa aula então para trazer um exemplo que eu falei lá no começo do curso. Vocês lembram que a gente abriu o curso explicando, né,
que a análise de conteúdo ela foi massivamente utilizada nas propagandas de guerra, né, para entender como é que funcionavam as propagandas publicitárias. E vocês lembram dessas duas propagandas? Na primeira, a gente cita que essa propaganda ela tem diversos elementos que causam um sentido, uma intenção de quem está vendo essa propaganda de provocar medo, né? Então a gente já discutiu o que tem de elemento que trouxe essa ideia pra gente. Do lado a gente tem uma outra propaganda que é muito característica, né, de procurar angariar pessoas para a guerra, principalmente homens, jovens, que ela diz basicamente o seguinte: é uma imagem, né, de um cachorro e fala, né, se até os cachorros se alistaram, por que você não? Então essa é uma propaganda que a gente explicou que ela traz um sentimento, né, ela foi feita com uma intenção de provocar vergonha e um sentimento de não estar fazendo nada. Então, para a gente não se confundir com relação à análise de discurso ou de conteúdo, eu vou só explicitar aqui para vocês como eu poderia fazer a análise de conteúdo ou análise de discurso utilizando essa mesma propaganda. Então a gente volta a observar essa primeira propaganda aqui. Se fosse para realizar uma análise de conteúdo, o que eu faço? Eu vou elencar os elementos, todos os elementos que eu consigo visualizar, desde a escrita, da fonte da escrita, do que está na frente, muito explicitado, do que está lá no fundo, né, que a gente, por exemplo, consegue observar talvez alguma coisa queimando, uma cidade queimando. Eu vou buscar também explicar talvez os motivos desses elementos terem sido escolhidos. Eu vou fazer a parte quantitativa, né? Eu vou quantificar esses elementos aí. E, obviamente, numa análise de conteúdo, eu não vou ter só uma única propaganda de guerra, né? Por exemplo, eu vou ter várias propagandas e eu vou procurar os mesmos elementos nas diferentes propagandas, eu vou ver quais os elementos que aparecem com mais frequência, com menos frequência, eu vou explicar como que eles aparecem e eu posso fazer uma análise até que mais profunda sim, tá? Na análise de conteúdo, nada me impede. Na análise de discurso, em cima desse mesmo conteúdo, né, desse mesmo material, eu vou ter que obrigatoriamente fazer uma identificação do contexto social e histórico. Então, por exemplo, eu identifico um elemento. Eu vou buscar se esse elemento que foi colocado, né, se essa imagem que foi colocada, se ela foi colocada ali porque existe algum contexto histórico que gerou a escolha desse elemento estar ali, né? Então, toda a minha análise com relação a essa propaganda, ela vai ter um pé em ideologias, um pé na história da produção daquele material. E o mais importante, eu tenho que fazer uma análise muito profunda do sentido, do objetivo final. Ou seja, eu vou analisar como o discurso foi produzido, então como essa propaganda foi produzida e qual foi o sentido de produção, qual foi o sentimento esperado a ser gerado para quem visse essa propaganda. Então, em um mesmo material, eu posso fazer análise de discurso e análise de conteúdo, ou um, ou outro, ou os dois, porém, tudo vai depender do meu objetivo de pesquisa e da necessidade de ter elementos quantitativos, elementos qualitativos e a necessidade do aprofundamento em questões como ideologia. Se o seu trabalho você precisa falar de ideologias de produção, você vai ter que fazer análise de discurso, tá? Se o seu trabalho não necessita esse aprofundamento de ideologia, você pode ficar restrito à análise de conteúdo. Então essa aula vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, aula 8, como a gente falou agora em pesquisa qualitativa, em pesquisa quantitativa, antes da gente continuar com o aprofundamento na análise de conteúdo, a gente vai ter uma aula fazendo a explicação desses dois tipos de pesquisa. Muito obrigada por assistir essa aula, bons estudos e até a próxima.